Hoje à tarde, eu vou fazer uma diligência. Como vocês sabem, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública aqui em Joinville, né? E eu chamei uma diligência externa, uma fiscalização externa, para a gente averiguar uma área aqui de Joinville, um terreno, que é um terreno privado, e que foi dominado por cracudos, né? Foi dominado por cracudos. E aquela área ali é uma área de preservação ambiental, né? Uma APP, uma área de preservação permanente. E ela realmente, ela justamente não tem nenhuma construção por ser uma área de preservação permanente. Mas aí quem foi lá desmatar? O cracudo, né? O cracudo chegou lá, desmatou tudo, montou assentamentos, e aí lá basicamente é uma área onde tem cracudo, tem prostituição, tem traficante, tem tudo. E aí a gente vai lá fazer uma fiscalização junto com a Guarda Municipal e os outros membros da Comissão de Segurança. E aí eu vou dizer para vocês o que vai acontecer a partir disso. Né? A gente vai fazer, depois dessa diligência, na semana que vem, a gente vai fazer uma reunião com as secretarias que são responsáveis, né? A SAMA, a CEPROT e tudo mais, sobre essa área que a gente quer resolver, a gente quer tirar os cracudos de lá, né? Obviamente. E aí eu vou falar para vocês o que vai acontecer, tá? Nada. Porra nenhuma. Os cracudos vão continuar lá, os traficantes vão continuar lá. E por quê? Porque o modo como a política opera hoje no Brasil é um modo que nada é possível resolver. Não dá para resolver absolutamente nada. A única coisa que eu faço como vereador é ficar discutindo boa parte, muita, assim, não só coisas inúteis, mas boa parte, a maior parte daquilo que eu fico discutindo, né, que eu fico debatendo ideias, é inútil e não vai resolver boa parte dos problemas que o joinvilense precisa que sejam resolvidos. A mesma coisa em todas as câmaras municipais do Brasil e principalmente na Câmara Federal. E é bizarro, assim, porque a sensação que eu tenho hoje, e aí eu quero entrar em outro tema, é que a gente está caminhando para um mundo onde o poder executivo ele vai ter que voltar a ter uma concentração de poder maior para poder resolver as coisas. Porque se tivesse um prefeito que tivesse poder suficiente para poder resolver esse terreno, para poder resolver esse terreno que eu citei, ele resolveria. Ele só fala, o que precisa ser feito para resolver? Isso, então resolva. Mas não. Porque, por exemplo, a questão dos moradores de rua, né? Eu já falei algumas vezes aqui com vocês, que assim, a gente fez o relatório lá dos moradores de rua e a gente, de todas as experiências que a gente estudou e que foi ver com os nossos próprios olhos, a experiência de Chapecó é a que melhor funcionou. A primeira coisa que existe na experiência de Chapecó é o quê? A primeira etapa, internação involuntária. Beleza, como é que faz internação involuntária? Você tem que comprovar uma série de coisas que você fez antes com o morador de rua, você tem que esgotar todos os recursos extra-hospitalares, né? Isso está previsto na lei federal, né? 13.840. E depois você precisa de um laudo médico. E depois você precisa notificar o MP em até 72 horas, e aí ele vai ver se o laudo médico tá ok e se realmente todos os recursos extra-hospitalares foram esgotados. Caso isso não aconteça, sabe que, caso ele veja algum problema nesses dois elementos, sabe o que acontece? Você se fudeu como prefeito. O seu CPF. Tá? Então, assim, nenhum prefeito aqui de Santa Catarina tá tendo coragem direito para internar involuntariamente. Aqui em Joinville a gente começou a internar. Né? A gente começou a internar, tá com 12 internados. 12. De uma população de situação de rua de, sei lá, quase 1.000, talvez mais de 1.000. E justamente a gente tá numa. Que isso, cara? Que isso, cara? E aí, tipo assim, os prefeitos eles estão com medo de internar, porque justamente o Ministério Público, o Judiciário, eles estão cada vez mais em cima. E se você sair um pouquinho da linha, cara, você se fudeu.
né? E me parece que toda resolução de problemas que a gente bota, por exemplo, agora rolou essa polêmica aí da política anti-imigração, né? Que eu fui cancelado, pipipi, opa. Bom, é muito simples. Eu tô vendo um problema. Olha, o problema é tá tendo crescimento populacional desordenado. Isso está gerando favelização, né? Santa Catarina de 2010 a 2022 aumentou 44% o número de favelas. O crescimento populacional está desordenado, o serviço público está ficando sobrecarregado. A única forma da gente resolver isso, visto que a gente tem um problema fiscal que não permite com que a gente expanda o serviço público a tempo suficiente para absorver toda essa galera, é óbvio. Qual que é a resolução disso? É a gente controlar o fluxo migratório para fazer isso de maneira ordenada. E isso te bota como um extremista de direita. E, por exemplo, aí voltando para a questão dos moradores de rua, né, eu cheguei a fazer uma reunião com alguns promotores que fazem parte dessa questão, não vou dar muitos detalhes para não me comprometer aqui, né? Mas assim, eu cheguei a fazer algumas reuniões com esses promotores e assim, são pessoas que não são radicais de esquerda, mas de onde que eles bebem? Qual que é a fonte que eles bebem para tomar as decisões que eles tomam? São fontes de tradição marxista, assim, mais radical possível. Então, o que eu vejo hoje no Brasil, essa é a impressão que eu tenho, eu queria que talvez vocês comentassem um pouco, é que a impressão que eu tenho é que, de um lado, a gente tem uma esquerda muito organizada e fortalecida através de partidos, academia, mídias, e do outro você tem uma institucionalidade, que é essa burocracia, essas oligarquias, essas elites de todo modo, que por mais que não sejam exatamente de esquerda, eles bebem da esquerda e são lenientes com tudo aquilo que a esquerda faz. Então o Jones Manuel ele pode ir lá falar que tem que botar opositor político no paredão e matar opositor político. Mas se eu propor um controle migratório baseado num país que é liberal, que é a Alemanha, eu sou nazista. E aí o Ministério Público tá querendo, agora provavelmente vai chegar alguma representação aí do Ministério Público querendo me fuder. Então, assim, eu não vejo... E aí qual que é o ponto que eu ia entrar? O que eu tô vendo hoje é aquela tese que muito foi conversado depois que o Trump ganhou, que é a questão do Spengler lá, do cesarismo revolucionário, que, enfim, as coisas, elas estão num status quo gigantesco, né? As coisas estão completamente estagnadas, porque a burocracia que comanda hoje, ela não permite com que a gente consiga resolver os nossos problemas. E quando a gente está nesse estado de fragmentação da sociedade, de estagnação, aparecem os nossos Césares. E aí eu queria que vocês comentassem aí um pouco. Você falou sobre os Césares, indico esse livro aqui, exatamente, que é sobre cesarismo, do Rocher. É um livro que foi publicado originalmente ainda no século XIX. Bom, imagine o seguinte, nós temos... Eu acredito realmente que o nosso tempo demanda o cesarismo. É um tempo, como é um tempo de transição e decadência, e principalmente as potências ocidentais estão em decadência, a democracia responde muito lentamente aos estímulos do tempo. E é por isso que é, inclusive, muito mais difícil você derrubar regimes democráticos do que derrubar regimes autoritários. Você precisa de forças que equalizem isso, e não será um parlamento equalizar, né? Eu lembro quando esse ano teve o aniversário do Senado aqui, e foi o primeiro-ministro de Portugal palestrar para a gente. E ele falou sobre como que a União Europeia anda lento. Ele disse que há 10 anos, quando ele foi para o Parlamento Europeu, tinham algumas discussões, e ele voltou no início de 2025 para o Parlamento Europeu para, enfim, observar as discussões, etc., quando ele assumiu o cargo de primeiro-ministro em Portugal. E ele falou que as mesmas discussões que ocorriam há 10 anos continuavam a ocorrer sem resolução no Parlamento Europeu. E ele fez uma pergunta: como que vamos conseguir disputar? Com Rússia, China,
até mesmo Estados Unidos, com uma burocracia tão lenta quanto essa. E os Estados Unidos também, e claramente, o movimento MAGA percebe isso, e é por isso que eles estão tentando passar por cima dessas amarras burocráticas, formalistas, etc., que você não conseguirá dar um passo para o futuro se você continuar amarrado principalmente a questões formais, né? O formalismo jurídico, o formalismo burocrático. O nosso tempo demanda o cesarismo. Bukele é um César. E, ao contrário do que muitas pessoas que leram Spengler de orelhada acham, o César, né, a figura do César, não é uma figura de redenção. É uma figura que só existe em momentos de decadência. Quando a sua nação decai, quando a sua nação, por escolhas políticas, entra em um ciclo de decadência, embarca em uma espiral decadencial, só existem duas saídas. Ou a ascensão do César, para interromper esse ciclo, ou a dissolução daquela nação. Só existem essas duas possibilidades. Tá? Me parece que, no caso da América, há uma demanda efetiva por isso. Há uma demanda efetiva por isso. E tanto há uma demanda efetiva por isso que as grandes forças políticas para os democratas não são figuras políticas nem centralizadoras, nem figuras políticas convencionais. São manifestações violentas. Foi o BLM, certo? Que ajudou, enfim, tem o BLM, tem agora os atiradores trans, a violência política contra Donald Trump, contra Charlie Kirk. Você pode perceber, os progressistas já entenderam que estão perdendo dentro dessa arena liberal, mas eles podem perder em votos. Mas a própria arena liberal é deles. Os pressupostos para existir uma arena liberal são os pressupostos deles. Não é à toa que a Hungria seja uma pedra no sapato da União Europeia. Porque a Hungria abandonou qualquer tipo de ficção liberal. Eles se consideram um regime iliberal. Eles abandonaram uma raiz que o liga, por exemplo, que o mantém no mesmo chão comum dos marxistas, que é o iluminismo. Esse é o chão comum que liga liberais e marxistas. É por isso que um liberal sempre vai defender a existência da porra do marxista. A extrema-direita tem que ser criminalizada, agora a extrema-esquerda não. Esses são limites que, obviamente, jogam contra a gente. Tá agora no Twitter um senhor falando que o MBL tem que ser tratado com violência. Certo? Agora, eu vou fazer uma pergunta. A essa pessoa, você acha que há uma possibilidade de diálogo? Estamos ainda falando sobre as mesmas coisas? Aquilo que eu digo chega aos ouvidos daquela bela figura como deve chegar? Não chega. Mas estamos sempre defendendo a existência dessas pessoas.